Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem com vocês? Muito bom estarmos aqui. É o nosso momento, é o nosso cantinho, é o nosso exercício diário. Tudo na vida se faz com disciplina, não é mesmo? Conta-se que no encontro fundamental de Chico Xavier com seu guia espiritual Emmanuel, o guia lhe pediu 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. Sem disciplina, sem regularidade, sem foco, sem atenção, ninguém consegue nada. Ainda mais nós, almas rebeldes, que fomos selecionados para povoar a terra por nossa rebeldia. Somos os exilados de planetas que evoluíam, mas que tinham almas que não conseguiam a evolução moral, a evolução espiritual, exatamente pela rebeldia, e que fomos enviados à Terra para reiniciar, para ter novas chances, porque Deus nunca desiste de nós, mas sob essa marca, a rebeldia. Não é à toa que temos ditado como: se há governo, sou contra. Não é à toa que Charlie Chaplin forjou o seu personagem Carlitos exatamente chutando o guarda. Não é à toa que nós temos essa marca no trânsito, na política, na família, na religião. Na religião nós forjamos o mito de que um anjo, vejam vocês, um anjo se rebelou contra Deus. Como se pudesse um espírito já alçado à condição de anjo ter uma atitude como de rebeldia. O nosso mito fundante, a Gênese, o paraíso perdido, também é marcada pela atitude da rebeldia. Deus colocou Adão e Eva uma única norma de não comer do fruto da árvore do conhecimento, e eles teriam sido, não importa se induzidos ou não pela cobra, eles teriam se entregue à desobediência, à indisciplina, à rebeldia em relação a essa norma. Por tudo e em tudo que nós olhemos na nossa evolução, nós vemos essa marca em nossas vidas. Agora, na hora extrema, precisamos lembrar de parábolas como a parábola do filho pródigo, onde fica clara a atitude da rebeldia. Jesus conta outras passagens também, como um pai que pediu a seu filho, seus 2 filhos, que lhe ajudassem. Um deles disse: não vou ajudar. O que em si já é a atitude da rebeldia. Embora ele depois, pensando bem, resolvesse trabalhar com o pai. O outro disse: sim, pode deixar que eu ajudo sim, vamos trabalhar juntos. Mas, pensando bem, resolveu não obedecer o pai.
a marca da rebeldia, seja por um caminho, seja por outro. Jesus muitas vezes trabalha a ideia da rebeldia, escolhe os seus próprios discípulos com a marca da rebeldia. O mais complicado deles, vendendo Jesus. O melhor deles, negando-se a aceitar a premonição do próprio mestre. Ainda essa noite tu vais me negar 3 vezes. Ele disse: eu não. Esse era o melhor dos discípulos. Então, somos cercados, somos marcados pela atitude da rebeldia. E agora, todos praticamente que estão nos assistindo aqui, ao vivo ou depois na gravação, são almas que buscam a maturidade da perspectiva espiritual. E nós vemos, nós todos aqui certamente vemos na perspectiva espiritual ganhos significativos. Exatamente para trabalhar essa rebeldia. Porque é de inconformar qualquer um. É de qualquer um duvidar da existência de um Deus bom, justo e todo-poderoso. Essas doenças congênitas, essas tragédias que atingem crianças em tenra idade, abusos, negligências, violências, intrafamiliares inclusive, doenças congênitas para as quais a criança não pode ter concorrido de forma nenhuma. Onde está Deus? Pois a perspectiva espiritual vem nos trazer a consolação, a conformação, a reconciliação com esse Deus perfeitamente bom, perfeitamente justo e absolutamente todo-poderoso. Para entendermos o grande ganho que a perspectiva espiritual traz para nós, vamos comparar com os atores. A profissão de ator é uma profissão que estabelece um paralelo fantástico com a perspectiva espiritual, com os ganhos que a perspectiva espiritual traz para a gente. Claro, um ator está para seus múltiplos personagens, assim como um espírito está para suas múltiplas reencarnações. Ao final de uma vida, depois de ter vivido milhares de personagens, qual deles é o ator? Qualquer pessoa vai falar: nenhum, ele é o ator e os personagens são os personagens. E nós? Depois de termos passado, como agora já passamos, por milhares de encarnações, tendo milhares de nomes, milhares de mães, irmãos, esposas, maridos, já tendo pertencido a diversas nacionalidades, diversas profissões, desenvolvido diversos talentos artísticos, diversas habilidades. Quem somos nós? Qual o seu nome? Podemos dizer, para falar a verdade, que estamos com o nosso nome atual, que estamos brasileiros, brancos, espíritas. Mas ser o que nós somos de verdade? Há uma história preciosa da produção dos filmes de Batman, o super-herói. O primeiro filme que teve o personagem Coringa, o personagem foi interpretado por Jack Nicholson, experiente, ator com muitos filmes no currículo. O segundo filme foi estreado por
Ledger, um ator, um promissor ator, mas muito jovem. Conta-se que o ator experiente fez contato, telefonou para o inexperiente, alertando sobre o personagem Coringa, dizendo que o personagem tomava a mente do ator e levava muito perigo. Isso é fantástico. O personagem, o ator experiente, são os luminares que envolvem as nossas vidas, a começar pelo anjo de guarda, mas espíritos familiares, servos do alto. O próprio Jesus não passa de um espírito mais experiente que todos nós. E eles nos alertam do quê? Tomem cuidado com o apego ao personagem. Precisamos demais tomar cuidado com o apego ao personagem. É um grande risco da alma humana se apegar demais ao personagem. É por entregar-se ao apego ao personagem que alguns espíritos se consideram homens, se consideram superiores às mulheres e se tornam feminicidas, opressores às mulheres. É por se apegar a um personagem que estão momentaneamente vivendo com a cor de pele branca que alguns espíritos imaturos se tornam racistas. Outros nacionalistas a ponto de se darem o direito de oprimirem pessoas de outras nacionalidades. E assim por diante. Rivalidades entre profissões, rivalidades entre gerações, todas as rivalidades, todas as violências, todas as opressões surgem de espíritos que se entregaram a um mesmo risco, que não se alertaram com esse risco e se entregaram ao apego ao personagem, ao apego à condição momentânea, porque nós não somos nada disso, nós somos espíritos temporariamente vestidos de brancos ou negros, homens ou mulheres, ricos ou pobres, brasileiros ou estrangeiros. É como um figurino que cada um de nós pegou no armário do teatro para compor o seu personagem. Visto dessa perspectiva, tudo se transformaria. Ganharíamos uma enorme riqueza. Não cairíamos no risco do apego, que é a matriz de toda a violência, e ainda por cima ganharíamos um fabuloso estado de espírito chamado de paz. Preciosíssimo, porque esse é o critério trazido pelo próprio Jesus como definidor se ficaremos na terra ou não. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Aqueles que fizerem a paz dentro de si mesmos serão os habilitados para permanecer na terra. E como fazemos essa paz em nós mesmos? Apenas deixando de cometer crimes? Deixando de fazer atos violentos? Não, Jesus deixa claro que não. Ele diz assim, no Sermão do Monte: vós sabeis o que foi dito, não matarás. Mas aquele que xingar em seu coração, em seu pensamento, qualquer pessoa, já será réu de juízo. Então não nos iludamos pensando que por não termos praticado assassinatos nessa vida, seremos pessoas pacíficas. O pacífico é aquele que fez a paz em sua própria alma, em sua própria mente, em seu próprio coração. E nada
nada melhor para pacificar nosso coração que ultrapassar a certeza, até óbvia, de que existem vidas sucessivas, de que existe uma lei de ação e reação, mas ultrapassar esse conhecimento meramente intelectual para perceber na profundeza dessa verdade um meio fantástico de pacificação. Como eu posso ser racista se tenho a certeza de que ou fui ou serei de todas as raças? Como eu posso ser nacionalista, xenófobo, quer dizer, oprimindo outras nacionalidades, invadindo outras nacionalidades, se eu sei que hoje sou brasileiro e já fui de outras nacionalidades e ainda serei de outras, e assim com raça, religião, classe social? A paz vem da consciência espiritual profundamente alcançada, ou na comparação com o ator e seus personagens, em não se apegar aos seus personagens. Porque o ator é uma coisa, o personagem é outra. O espírito é uma coisa, a condição momentânea de uma vida é outra. Não há por que se apegar aos personagens, como, infelizmente, tudo indica, o ator jovem fez com o Coringa, deixando o personagem tomar sua mente a ponto de se matar. Apesar do alerta do ator experiente, o ator novo e maturo parece que deixou o personagem tomar conta de sua vida, apegou-se ao personagem de sua mente e acabou tirando a própria vida. Então precisamos perceber o quanto a perspectiva espiritual, o quanto assimilar pelo estudo, pela reflexão, pela observação na vida diária das verdades espirituais, vai nos dar grandes ganhos. Mas não só a pacificação, o que por si só é maravilhoso. Essa consciência dos personagens faz alguns rejeitarem a vida, rejeitarem o mundo como impuro, como sujo. É tão típico das religiões fazer retiros, mosteiros, sair do mundo. E o próprio Jesus disse na oração pelos discípulos que não pedia a Deus que eles não estivessem no mundo, mas que eles, estando no mundo, não fossem do mundo. Então, precisamos aceitar os fatos e as situações do mundo, porque, pela lei de atração, elas respondem às nossas necessidades mais profundas. Mas isso não pode fazer com que nós pertençamos ao mundo. Fabulosa fala de uma trabalhadora do centro espírita que eu frequento, Semente de Luz, que aliás hoje teremos a primeira aula presencial do curso Aprendizes do Evangelho, às 19h30, estão todos convidados. A fala de uma colega que trabalhava na orientação, no atendimento fraterno, dizendo que só vinham para ela atender pessoas que tinham problemas parecidos com o dela, fazendo com que ela, trabalhadora, se visse aconselhando a outra pessoa de coisas que ela mesma deveria fazer. É a lei de atração. É a riqueza da convivência social, de estar no mundo. Não é à toa que nós fomos colocados nessa encarnação, não foi à toa que fomos colocados nessa família, nessa cidade, nesse país, nessas situações todas, com essas doenças, com as condições que nós vivemos. Tudo é remédio, tudo é preciso, tudo é lição na escola e no hospital de Deus. Por isso é que é preciso, sem nos apegar aos personagens, às histórias de vida, aos sofrimentos, às mágoas, às culpas, sem nos apegar, mas tirar dessas experiências todo
o potencial didático e terapêutico que eles possuem. Estar no mundo, aprender com o mundo, se curar no mundo, mas sem ser do mundo, sem nos identificarmos com essas condições momentâneas. Porque o espírito não tem sexo, não tem classe social, não tem nacionalidade. Precisamos demais desses dois grandes ganhos, sem nos identificar com as condições da matéria, mas aprender com as condições, com as situações, com as relações que a encarnação nos traz, na certeza de que constituem exatamente o que cada um de nós precisa para desafiar-se, para aprender, para curar-se. Não é fantástico isso? Examine essas questões. Assista novamente esse vídeo. Estude nos livros espiritualistas, na codificação espírita, nos livros de Chico Xavier. Mas estude basicamente na vida. Estude a si mesmo. O autoconhecimento é grande, fabulosa ferramenta de crescimento espiritual. E estude aos outros, mas com essa visão, sem guerra, sem disputa. Olhe a vida da perspectiva maior, lá onde todos nós somos deuses, como o cumprimento do Namastê dos indianos: o Deus em mim cumprimenta, respeita e ama o Deus que mora em você. Que maravilhas faz por nós a visão espiritualista. Paramos de brigar com a vida, paramos de nos apegar com os personagens, nos apegar com os sentimentos acumulados, venenosos acumulados, como mágoa, culpa, medo, preconceito. E abrimos-nos a uma profunda transformação. Analise, amiga e amigo, o quanto isso pode fazer de bem, o quanto isso pode trazer para você a paz, o aprendizado e a cura que todos nós tanto necessitamos, especialmente nesse momento em que estamos vivendo. Muito legal, Andréa Salvatore, Frane Augusta, Silvina Ferraz. Muito bom estarmos aprendendo juntos nesse nosso momento. Carmen Silvia, que bom, Carmen, você está aqui. Maria Lúcia, é fantástico estarmos mantendo essa nossa disciplina. Venha conosco sempre. Espalhe, compartilhe essas lives, se você entender que elas podem servir para mais alguém. Maria Lúcia Duarte Gênio, nossa amiga do Semente. É um prazer aprender, estudar, nos disciplinar e servir todos os dias às 18 horas. Porque esse pensamento nos entrelaça, forma uma egrégora. E essa luz, esse vulcão de luz, formado pelos fios de boa vontade, de serviço, de compreensão, de entendimento, de cura, que emergem de todos nós nesse momento e que transbordam de todos nós, espalhando para toda a Terra, numa onda de pacificação, de aprendizado e de cura, que começa por nós, nos preenche e transborda de cada um de nós, é a oração-ação, é o aprendizado-serviço. Porque é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e ajudando na transformação do outro, morrendo no homem velho para o homem novo, que nós somos ajudados na nossa própria transformação pelos amigos espirituais. Morrendo que se vive, que se renasce para a vida eterna. Salve Francisco de Assis, paz e luz
para todos nós. Até a próxima, um grande abraço e para quem puder, 19h30 no Semente de Luz, a Rua João Ramalho, 158, São Vicente. Até a próxima, amanhã 18 horas estaremos aqui novamente. Espalhe luz, compartilhe o bem. O mundo e cada um de nós está precisando muito. Até a próxima.